vamos dar continuidade agora às palestras com o pastor Leonardo Sayum. O Léo é um amigo de alguns anos e está inserido dentro de um contexto muito desafiador também. Ele está na Gávea, no Rio de Janeiro, e ali ele tem contato com um lugar que com certeza é a vitrine do mundo. O Rio de Janeiro é uma cidade global que exporta uma série de tendências. E muitas dessas tendências culturais são completamente contrárias às Escrituras. E a igreja do Léo tem, pela graça de Deus, alcançado muitas pessoas do meio artístico e outros lugares também de bastante influência. E é uma experiência que nos enriquece por conta da vivência dele em meio a essas pessoas, os desafios que ele enfrenta. O Leonardo Sayum é pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, no Rio de Janeiro, formado em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em teologia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper e doutor pelo Reformed Theological Seminary. É membro da diretoria do Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja, CTPI, casado com a Cristiane, com quem tem 2 filhos, o Natan e a Amanda. Amém? Deus te abençoe. Vamos abrir esse aqui. Bom dia. Eu sei o que está na sua mente nesse exato momento. Prega rápido, pastor, que eu estou com fome. 11h40, né? Daqui a pouco vai chegar a hora santa e vai ser uma bênção compartilhar esse momento da carne, né? Com cebola e assim por diante. Bom, vamos lá. Nós estamos muito felizes de estarmos juntos aqui. A diretoria do CTPI orou muito, trabalhou muito para essa conferência, para esse encontro de homens e mulheres de Deus que tenham o coração voltado para a plantação de novas igrejas. Eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa. Deixa eu ver se esse negocinho aqui está funcionando. Acho que não, hein? Não, tá não. Vamos lá? Gustavo. Opa, foi. Mas não está indo daqui não, hein? Vai daí? Então tá bom. Eu vou apontar o facho de luz para o seu olho toda vez que for mudar. Estava fazendo uma caminhada com a minha esposa pela manhã, lá na praia de Ipanema, Leblon. E no final da praia do Leblon, tem uma parte chamada Baixo Leblon. Tem o Baixo Bebê. E andando com ela, eu vi essa tenda aí, olha, Baixo Vovô. Aí eu parei, tirei o telefone do bolso e falei, Cris, vou tirar uma foto, porque Deus acabou de me dar uma ilustração aqui. E aí pode mudar o próximo slide, eu passei para... Dei o foco aí. Olha o que está escrito lá, Baixo Vovô. Aqui todos ensinam e ninguém aprende. Vamos ler isso em alto e bom som. Aqui todos ensinam e ninguém aprende. Pronto. Espero que essa não seja, né, a nossa disposição aqui hoje, nessa manhã. Por quê? Vamos ver o próximo slide. Porque temos que aprender com a história, com a reflexão, com o que é análogo, com o que é antagônico nos dias de hoje. Nós estávamos na conferência na Exponential, a maior conferência mundial de plantadores de igreja esse ano, e já tinha me impressionado o ano passado, quando participei dessa mesma conferência lá em Orlando, uma cidade horrível de se ir, participar de conferência, né? É muito difícil, eu sei, é trabalhoso, mas a gente vai. E de lá a gente faz uma passagem missionária pelos outlets, um lugar bom para se visitar, né? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Não deu não, bicho. Quer trocar pelo outro? Vamos ver esse aqui. Também não. Os dois. O problema é o BIOS. É o bicho invocado, operador de sistema, né? Então, eu estava lá e nessa conferência, é uma conferência enorme, mais de 5.000 pessoas participando da conferência. E um dos pregadores lá dessa conferência, um irmão chamado Darren Patrick. E ele escreveu esse livro, For the City. E eu comprei vários livros nessa conferência e fui ao banheiro. E lá na entrada do banheiro tem um hall e vou ter uma estante para as pessoas colocarem as suas coisas e depois volta e pega. E eu deixei lá essa pilha de livros e fui ao banheiro, voltei, estava lá. Os livros estavam igualzinho. Eu cheguei e estavam lá. Só que havia um sujeito olhando a minha pilha de livros.
Eu olhei meio atravessado para ele, ele olhou para mim, e ele perguntou assim, de onde você é? Aí eu falei, sou do Brasil, do Rio de Janeiro, e aí começamos a conversar. E ele disse, olha, eu gostei muito da sua pilha de livros, mas está faltando este livro aqui. Ele abriu a sacola, tirou o livro e autografou o livro. Era o próprio Darren Patrick. E mesmo se eu tivesse esse livro, eu não ia ter falado para ele, que tinha comprado ontem, né? Claro, que eu ia chegar e vender para o Felipe. Mas ele, de fato, ele foi muito atencioso, nós tivemos um tempo ali conversando. E ele escreveu aqui algo que eu achei fantástico. Porque, nessa dedicatória. Porque eu estava naquela conferência, pegando material, comprando livros, pensando nessa conferência, neste tema que ia falar, porque nós já tínhamos definido sobre isso na diretoria do CTPI, pensando sobre a unicidade de Jesus e a pluralidade religiosa. O sujeito está ali, é o preletor da conferência, os irmãos entenderam? Ele entra lá no banheiro na hora que eu estou lá, se interessa pelos livros que eu tinha comprado, para conversar com um latino-americano, né, de estatura mediana, gosto muito de fulano, e a fulana que casou comigo, graças a Deus, né? E ele escreveu assim, olha, está aqui a dedicatória. Leonardo, mantenha Jesus no centro e todas as coisas irão bem. Unicidade. A centralidade de Jesus. Eu agradeci a Deus pelo livro de presente, por ter conhecido o autor e pela dedicatória, e comecei a ler o livro. E o livro conta uma história muito interessante do segundo autor dele, que é o Matt Carter. E o Matt Carter aqui diz que ele teve uma reunião com um grupo que ia analisar a sua proposta de plantação de novas igrejas. E ele diz que essa reunião aconteceu em 2001, e o Matt Carter diz que nessa reunião falaram para ele, escuta, qual é o seu modelo de igreja? Você tem uma igreja com propósito, sem propósito, com graça, sem graça, né? Que tipo de igreja, modelo de igreja você vai plantar? Porque nós acreditamos em modelo de igreja, e nós queremos que você tenha um modelo de igreja para plantação, nós queremos que você tenha um pastor modelo de plantação de novas igrejas. Ele disse que ficou pensando e disse, eu preciso de um tempo, depois eu volto para dizer para vocês. Eles falaram, ok. E ele tirou um tempo, e ele voltou e disse, olha, eu tenho uma igreja já modelo aqui na minha cabeça. E eles falaram, pois não. Ele diz, que tal se nós criarmos uma igreja urbana, influenciada pelo poder do Evangelho, que aproveite todas as oportunidades para proclamar e viver o Evangelho de maneira integral, numa boa cidade. Imagine uma igreja que é espiritualmente e fisicamente sadia, que alcança os pobres, os humildes, mas também alcança aqueles que são ricos, aqueles que são sábios no meio da sociedade, que têm alto poder de influência. Imagine uma igreja que é forte no temor ao Senhor, que tem uma vida espiritual dentro de um reavivamento verdadeiro, que vai liderar milhares de pessoas à vida eterna com Cristo Jesus, e em pouco tempo. Imagine uma igreja que tem uma construção muito saudável, uma construção boa. Imagine uma igreja que alcança os mais velhos, que são carentes, aqueles que são órfãos, os que estão sem casa, sem lugar, sem um teto para viver, as pessoas que estão com problemas de saúde. Imagine uma igreja que vai alcançar todas as necessidades da cidade. Em outras palavras, imagine uma igreja que pode pregar abundantemente o Evangelho, viver os valores do reino de Deus. Você não quer fazer parte dessa igreja? Então ali o grupo disse, sim, essa é a igreja que nós queremos, sim. Qual vai ser o nome dessa igreja? Ele falou, já tem um nome. Ela vai chamar Tabernáculo Metropolitano. E eles falaram, puxa, que legal isso. E quem é o pastor que vai ser o seu modelo? Ele falou, o pastor dessa igreja já, Charles Haddon Spurgeon. Ele é o pastor dessa igreja em Londres, 1852. Qual é o modelo de igreja que nós estamos atrás para plantar? Os valores de Cristo Jesus são os mesmos, imutáveis há centenas de milhares de anos. E é exatamente aí que a coisa acontece. Um outro livro do Ronald Sider, chamado Evangelismo e Ação Social. O Ronald Sider conta que em 1979 ele estava na África do Sul falando numa conferência no auge do apartheid. E ele encontra um jovem judeu universitário, branco, um cara muito inteligente, chamado James.
E o James vê aquela conferência, uma conferência evangélica, está ali sentado, participa de tudo, e começa a desenvolver uma comunhão com o Ronald Sider, que era o preletor da conferência. E ele diz para ele, olha, eu acho fantástico o evangelho, só tem um problema. Eu não quero ser, está aí a citação, como esses cristãos brancos aqui. Ele é branco. Eles cantam sobre o amor de Jesus, mas eles não se importam com a justiça na África do Sul. E então o Ronald Sider começa a dizer para ele que o Evangelho de Cristo Jesus também se importa com as diferenças sociais e que Jesus tem uma mensagem para ele. E aí me lembrou uma outra conversa, do outro slide, que é a conversa com o missionário Paul, um amigo meu, que também estava na África já nos anos 90, e ele disse para mim que ouviu um africano, depois que acabou a grande conferência missionária, o africano chegou para ele e disse assim, olha, nós temos ouvido aqui tantos evangélicos, tantas propostas religiosas, tantas denominações diferentes aqui na África, que eu queria pedir um favor. Por favor, volta lá para os seus países, definam que Cristo vocês querem apresentar, e então vocês poderão retornar para cá. Definam que Cristo vocês querem apresentar, e depois vocês podem voltar para cá. Porque cada conferência, em cada movimento, vocês apresentam um Cristo diferente. O povo ficou muito impressionado com isso, voltou ao Brasil, tivemos um encontro, e ele falou comigo sobre isso, eu anotei isso já há algum tempo. Próximo slide. Quando nós falamos sobre a unicidade de Jesus, o que é que nós estamos falando? A unicidade de Jesus, segundo Berkhof, lembra do Berkhof, aquele livro azul que você está usando para encostar a porta na época do vento? O Berkhof diz assim, olha, as provas são tão abundantes que todos os que aceitam a Bíblia como a infalível palavra de Deus não podem ter qualquer dúvida sobre este ponto da unicidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para você? Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, para mim, Ele é de fato Senhor da minha história. Eu sei de onde vim. Eu sei. Recentemente, há um tempo atrás, na verdade, um plantador de igreja, o tempo está passando muito rápido, né? Um plantador de igreja entrou lá no meu escritório, lá na Gávea, no Rio de Janeiro. O meu escritório é bonito. Pensa no escritório bonito. Todo dia eu entro e falo, Senhor, que bonito esse escritório. Né? Ele é pequeno, mas é bonitinho. Eu entro e falo, bonito esse escritório. Porque o primeiro escritório meu, meus irmãos, era um escritório numa favela, onde eu plantei a primeira igreja. E não tinha livro, porque a poeira não deixava, não tinha asfalto na rua. E eu chegava com a minha moto, descia, e abria a gaveta. A primeira gaveta da minha mesa só tinha uma mesa com uma gaveta, uma cadeira de plástico, 1986. É isso mesmo. E lá estava lá a cadeirinha de plástico, eu abria a gavetinha, tirava um pano, ia até a torneira lá fora, molhava o pano, minha mãe tinha me ensinado isso, molhava o pano, limpava a cadeira, a mesa, a outra cadeira de plástico para fazer os atendimentos. Sabe quantas pessoas apareciam? Nenhuma. Não tinha essa cultura. Eu aprendi isso no seminário, mas lá não servia. Então, naquele momento ali, eu sabia que o Senhor Jesus reinava sobre a minha vida e que eu tinha que oferecer o melhor para Ele. Que Ele era o Senhor da minha história, Ele era o Senhor da minha existência, e não importava o lugar que eu estava, eu tinha que fazer o melhor para Ele. O Senhor ama a excelência, quando nós servimos a Ele com excelência. Quem é o meu Senhor? É aquele que é rei sobre todas essas coisas. Então, quando o plantador entrou no meu escritório esses dias lá na Gávea, um tempo atrás, disse assim, puxa, o senhor não sabe o que é plantar uma igreja. Com um escritório desse. Eu falei, vem cá, eu tenho uma caixinha de fotos. Vou te mostrar as fotos, porque naquela época eu tirava foto, né? Esperava 3 dias para revelar, no Fujioka. Depois inventaram a revelação de 1 hora. Era fantástico. Você levava, que coisa fantástica, a revelação de 1 hora. Tem gente que não tem a menor ideia do que eu estou falando aqui. Então, eu me lembro, gente, que a primeira viagem que eu fiz aos Estados Unidos com a minha esposa, e encontramos o meu irmão na Disney, eram essas máquinas. E ela foi tirar uma foto nossa no Castelo da Cinderela. Fantástico isso, né? Eu e meu irmão, e ela pegou a câmera e eu disse assim, a cordinha da câmera está na frente da lente. Não está. Estava. Ficou o Castelo da Cinderela, uma corda e 2 pés. Eram os meus. Você imagina você voltar dos Estados Unidos, da sua primeira viagem,
Internacional, aquela que eu vendi meu Fiat 79 para pagar. E eu cheguei lá, quando eu peguei no Brasil a revelação, eu falava para as pessoas, esse pé é meu. Então, eu disse para o rapaz, eu sei exatamente o que você está falando, porque eu não nasci dentro desse gabinete, eu não nasci nesse apartamento que moro, né, aqui na Gávea, o bairro nobre do Rio de Janeiro. Eu falo para os meus filhos sempre, esse apartamento não é nosso, hein? Esse apartamento não é nosso. Ponha isso na sua cabeça, a qualquer hora, né, a gente pode mudar para uma outra cidade, uma cidade pequena, você passou numa cidade pequena, morar numa casa bem mais simples, cuidado, hein? Cuidado. Porque essa percepção de que você vive num lugar onde você não é dono, muitas vezes, quando Deus te chama para outro lugar, você começa a ficar rebelde à direção de Deus. Porque você diz, não, eu quero ser apenas pastor naquele lugar importante, naquela igreja grande. Mas eu quero dizer para você que o Cristo que nós cremos é Senhor sobre todas as coisas. Ele dirige o nosso ministério. Às vezes você está aqui e é pastor de uma igreja lá no meio da favela também. Dizendo assim, a vida de pastores aí da Chácara Primavera, dessas igrejas grandes e tal, é uma vida muito boa, sorte desses caras. Mas vocês não sabem o caminho que foi percorrido e quem é o Senhor desse caminho. E eu quero falar uma coisa para vocês, Deus é Senhor da nossa história. Eu era seminarista, estava sentado assim no meio-fio de uma conferência aqui em São Paulo, em Águas de Lindóia, e o preletor era o Dr. John Stott. E eu era seminarista. Seminarista é a terceira pessoa depois de ninguém. Passa um colega meu e diz assim, Leonardo, John Stott está sem tradutor, porque o tradutor dele foi embora para São Paulo resolver umas coisas. Essa tarde ele está livre e ele pode atender um grupo de pastores ou seminaristas. Eu disse seminaristas? Falei assim. Que podem entender inglês. E eu falei, estou nessa. Era o dia do meu aniversário, 13 de setembro, 2h30 da tarde. Levantei e fui lá. E conversamos com o Dr. John Stott, que Deus chamou a sua presença recentemente. E foi muito gostoso aquele momento, estar ali com o Dr. John Stott, batendo papo com ele. E ele estendeu a conversa, ele mesmo, disse, não, vamos estender essa conversa. E ao final da conversa, eu fui saindo, junto com aquele grupo, era um grupo de 10 pessoas, eu fui saindo, ele me parou, olhou para mim, segurou na minha mão e disse assim, eu gostaria de ver você em Londres. Eu pensei comigo, manda a passagem. Aí eu disse, sim, claro, perfeitamente. Tem uns pastores amigos meus que tem jatinho, vou pedir emprestado. Eu disse, ok. Então, fui embora para casa. Falei, não vou nem lavar a mão, John Stott. E cheguei lá e falei com a minha namorada na época, e ela ficou tão apaixonada com aquilo que casou comigo. E aí eu escrevi uma carta para ele 2 meses depois, dizendo, Dr. John Stott, nós estamos discutindo um texto, uma exegese do texto de João, lá na nossa sala. Eu não sei se o senhor se lembra de mim, mas eu sou Leonardo e tal. Sei que foi muito impactante o nosso encontro, mas o senhor vai se lembrar. Mandei pelo correio, existia essa coisa, correio, você levava a carta, correio era o lugar, onde você levava a carta. Postava a carta. E ela foi. Ele recebeu e respondeu no mesmo dia, passado 2 semanas, chega na minha casa uma correspondência do Palácio de Buckingham. Eu pus no quadro a correspondência. Sabe o que é pastor de uma favela receber a correspondência de Buckingham? Chegar assim na igreja e dizer assim, pessoal, a rainha mandou um abraço para vocês. E ele respondeu a carta e no final disse, eu gostaria de, a partir de agora, que você me chamasse carinhosamente de, e escreveu em português, tio João. Eu peguei aquela carta explicativa sobre o texto de João e levei para a sala de aula. Quando o professor da exegese entrou em sala e disse, vocês já chegaram à conclusão? Eu disse, professor. Eu tenho a solução para a questão. E comecei a ler o parecer do Dr. John Stott.
E ele olhou aquilo, ele ouviu aquilo, olhou para mim, e eu disse, está assinado aqui tio João, mas é o John Stott. O professor pegou aquela carta, ele não acreditava. Ele olhou de novo, e disse, como é que você conseguiu isso? Eu contei para ele a história. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Várias outras cartas nós trocamos. O Dr. John Stott mandou para mim seus livros. Eu tenho os livros dedicados por ele. Ele mandou os livros para mim. Eu nunca fui a Londres. Mas ele foi muito atencioso com aquele pobre seminarista. O que é isso? Jesus Cristo sobre a história. Aprove a Jesus Cristo falar assim, vamos pegar esse menino aqui, coloca na frente do Stott, estabelece uma conversa com ele. Eu fui fazer mestrado, meu primeiro mestrado, eu não tinha um tostão para ir. Peguei 24 horas de ônibus, deixei minha mulher com o bebê no colo e fui, com dinheiro contado para comida. Eu estava sentado numa tarde lá, pensando como é que eu ia fazer para pedir ao professor que deixasse tirar xerox. Xerox era uma coisa que tinha uma máquina. Passa um velhinho com uma câmera fotográfica, olhou para mim e disse assim, passará. Aí eu olhei para ele e falei, pássaro? Aí ele falou, pássaro? Aí eu disse, o senhor quer foto de pássaro? Pássaro. Aí eu virei para ele, where are you from? Ele falou, from London. Eu falei, I have a friend in London. Aí, eu disse, vamos lá. Então eu saí com ele e fui mostrando para ele os lugares onde tinha pássaro, e ele tirou foto de tudo. Ele ficou muito encantado com aquilo, e no outro dia teve um grande evento lá, importante, lá no nosso mestrado, e o diretor do mestrado disse assim, eu gostaria de apresentar para vocês uma pessoa que está nos visitando de Londres. Ele é o diretor de Oxford. My friend. E ele, então, fez a apresentação dele e saiu, foi embora. No outro dia, o diretor me chamou e disse, Leonardo, vem aqui, você está perto de ir embora para sua casa. Eu quero te dizer que a Oxford tem um fundo de bolsas de estudo. Aquele diretor gostou muito de você e te deu bolsa integral do mestrado. Quem está nessa história? Jesus. Jesus. Então, às vezes você fala, eu tenho que meter o pé na porta, passar por cima das pessoas, impor, pregar o que os outros querem ouvir. Entrega a sua vida a Jesus. Confia nele e o mais ele vai fazer. Ele abre as portas, põe as pessoas e dá a chance que você nem imagina que vai ter, porque ele é Senhor. E é essa unicidade desse Jesus. Vamos agora passar adiante os próximos slides. Vamos lá. A unicidade de Jesus na perspectiva histórica e doutrinária. Os evangelistas batiam em cima de que nós temos que crer nesse Jesus que salva, que cura, que liberta, nesse Jesus que é Deus, o Logos encarnado, segunda pessoa da Trindade. Os pais apostólicos se preocuparam com isso na Ásia Menor, Inácio, Policarpo, Papias, em Roma, Clemente, a Carta de Hermas, em Alexandria, a Epístola de Barnabé. Qual era a preocupação desses primeiros escritos? Mostrar quem era Jesus, a pessoa de Jesus, a unicidade de Jesus, o fato que Jesus é Deus. Nós não negociamos a nossa mensagem, Jesus é Senhor, Jesus dirige, Jesus reina, Jesus é soberano. Próximo slide. A unicidade de Jesus nessa perspectiva histórica e doutrinária, também na mente dos apologistas, principalmente Justino Mártir, é dizer, olha, esse Jesus que vocês estão proclamando aí, é diferente do Jesus que nós cremos. Nosso Jesus não negocia valores. O nosso Jesus não negocia a sua soberania, o seu senhorio. Ele ama a todos, ele alcança a todos. Os concílios de Nicéia, Constantinopla, Calcedônia, vai estudar isso que você vai ver que eles se debruçaram sobre a pessoa de Jesus. Como é que pode duas naturezas numa só pessoa? Eles pensavam a Cristo, amavam a Cristo, sonhavam com Cristo, escreviam sobre Cristo. Na perspectiva que nós temos hoje, essa preocupação com Cristo Jesus está indo embora. E aí nós percebemos, próximo slide, que diz o Alderi Matos, que a teologia não é uma atividade meramente especulativa de pensadores isolados numa torre de marfim. Nós não estamos numa torre de marfim.
Toda crença cristã relevante surgiu por razões urgentes e práticas, em resposta a desafios internos e externos. Nós temos desafios, nós encontramos problemas. A nossa igreja temos vários artistas, como disse aqui, várias pessoas influentes da sociedade, políticos, gente importante. Quando você vê televisão, tem muita gente na televisão que entregou a vida a Jesus e está vivendo de maneira séria, calada, e nós não colocamos a foto deles na internet, nós não falamos o nome desses artistas, dessas pessoas importantes no meio da sociedade, desses grandes executivos. Você nunca vai me ver aqui falando publicamente o nome dessas pessoas, porque eu não quero ser conhecido como pastor do fulano, ciclano, beltrano. Eu sou apenas servo do Senhor Jesus Cristo. Mas vocês não sabem a pressão que essas pessoas recebem. A pressão que é em cima da cabeça dessas pessoas. E como elas são acusadas, muitas vezes, indevidamente, injustamente, por outros cristãos. Desafios internos. E eles saem e vão lá no mundo onde eles estão vivendo e sofrem desafios externos. E aí eles voltam e falam assim, pastor, nós estamos apanhando dentro e fora da igreja. Então você tem que mostrar para eles que o que importa é sofrer por causa do nome de Jesus. Alegre-se, porque você é bem-aventurado. Vamos adiante, próximo slide. A unicidade de Jesus e a pluralidade religiosa. Na perspectiva atual, desde o Antigo Testamento até a Reforma Protestante, meus irmãos, até a Reforma Protestante, a pessoa de Cristo foi o centro do debate. Mas por que é que nós estamos nos esquecendo da pessoa de Jesus Cristo? Fala-se muito sobre a igreja, fala-se muito sobre a ação da igreja, fala-se muito sobre um monte de coisa. Eu chamo isso de armadilha tipo pântano. Você olha para ministérios onde as pessoas estão gastando um monte de tempo para falarem sobre si mesmos, mas elas nunca apresentam o fato de que o seu sucesso reside, provém da graça de Deus comunicada em Cristo Jesus. As pessoas sempre estão dizendo, não, eu fiz, eu realizei, foi Cristo quem fez, foi Cristo quem realizou. Toda honra e toda glória seja dada a Cristo. Isso é inegociável. Vamos adiante. Próximo slide. Então, o Batista Mondin, citado pelo Nicodemos, diz no livro dele que o homem atual, ele perdeu a referência que lhe sirva de orientação. O homem atual, ele não consegue encontrar parâmetros válidos sobre os quais fundar seus juízos. O homem atual, moderno, ele não sabe mais distinguir entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, o útil e o prejudicial, entre o que é lícito e o que é ilícito, entre o decente e o inconveniente. Vocês sabem o que eu estou dizendo, decente e inconveniente. Tem certas igrejas que você vai pregar, você percebe que as pessoas não sabem mais a diferença entre o decente e o inconveniente. Nas coisas mais básicas. Próximo slide. Quando nós falamos então de pluralidade, o Nicodemos tem um livro muito interessante que ele fala sobre o que está acontecendo com essa igreja evangélica hoje. Ele diz que muita gente fala da pluralidade de ideias como se todas as ideias fossem diferentes. Mas, na verdade, elas ignoram que, em muitos casos, essas ideias não se contradizem, elas apenas se completam, sendo uma faceta do mesmo diamante ou o outro lado da mesma moeda. Então, quando as pessoas estão falando sobre pluralidade, na verdade, é o dogma da pluralidade. Aquilo que é plural já é um dogma. Então, não é plural mais. Então, você não pode discordar do que é plural, porque o plural é o dogma. Vamos adiante, próximo slide. Então, a unicidade de Jesus. Agora você vai ter que passar devagar, um ponto a ponto aí, vamos lá, clica. O que significa pluralidade? Próximo. No conceito secular, significa verdade individual. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas, na verdade, quando alguém diz isso, ele já estabeleceu um dogma, que é o dogma da individualidade. Quando nós pensamos no conceito eclesiástico, próximo, nós pensamos em sincretismo. Então, nós enfrentamos um contexto secular que é altamente dogmático, no fato de ser plural, e quando entramos para dentro da igreja, encontramos no conceito eclesiástico o sincretismo. Ou seja, a igreja ela está se propondo a uma pluralidade que é, na verdade, uma armadilha dogmática do pensamento desse mundo. E esse é um perigo. Por isso a armadilha. Próximo, do mundo versus a igreja. Porque nós assumimos, na maioria das vezes, equivocadamente, uma postura extremista diante do desafio.
Ou não aceitamos o diálogo com o mundo, ou assumimos exatamente o dogma plural do mundo. Próximo slide. O que Cristo está nos chamando a fazer? Vai passando devagar aí esse slide, vai. Vamos ler juntos isso aí. Vamos lá? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ok, pode passar 2 slides. Essa é a nossa convicção. A pluralidade religiosa como desafio urbano tem o fato de que a igreja precisa olhar atentamente para a questão que é: Jesus tem uma proposta para o ser humano todo, corpo e alma, igreja e sociedade. Aquela citação do grande Samuel Vieira, nosso amigo. Põe aí, por favor. Como dizem os preletores, estou acabando. Quando se minimiza o Cristo encarnado, nega-se a percepção histórica da igreja e permite-se uma omissão subjetiva de sua missão. Cristo viveu entre nós. Isso é um fato histórico. Nós não cremos num mito. A unicidade de Cristo Jesus não reside apenas na sua pessoa, mas na sua relação com o mundo. Ele veio ao mundo, estabeleceu valores, visão, uma jornada, uma caminhada, propôs algo para nós. Nós estamos aqui para proclamar a Cristo um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Espírito. Nós não estamos aqui para proclamar denominações diferentes, nós não estamos aqui para proclamar visões diferentes, nós temos um só Senhor, uma só visão, é dele. Ele é quem nos dá a visão, ele é quem nos dirige, ele é quem nos conduz, ele reina, ele é Senhor, sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. É inegociável. Não importa se o mundo está me chamando de radical A, B, C ou D, eu sou de Cristo Jesus, a mensagem é dele, o conteúdo é dele, ele é glorificado, eu não sou nada. Pastores passam, viram fumaça, daqui 1 mês ninguém lembra mais. Ninguém lembra mais. Nós estamos aqui para proclamar ministério, nós estamos aqui para proclamar a Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. E ele tem uma proposta para o homem integral, para o rico e para o pobre, para o famoso e para o não famoso. E a igreja da Gávea tem nos seus bancos pessoas muito famosas e pessoas comuns, pessoas simples. Pessoas sábias que têm muito dinheiro, pessoas sábias que não têm muito dinheiro, pessoas que têm um pouco menos de sabedoria, que têm muito dinheiro, e pessoas que têm um pouco menos de sabedoria e também não têm dinheiro nenhum. Então isso não interessa para Cristo Jesus. A proposta de Cristo Jesus não é para um segmento específico da sociedade. É para todos. Porque para Cristo Jesus não há acepção de pessoas. Então, na pluralidade religiosa, nós temos uma mensagem. Uma só mensagem. Vamos adiante para você ver. Qual a importância desse tema? Nós corremos o risco de menosprezar o perigo, de cair na armadilha da pluralidade. Para vencer, é preciso enfrentar o problema solidificando a nossa posição. Nós somos cristãos. Ponto final. Nós somos de Cristo, trabalhamos para Cristo, proclamamos a Cristo. A igreja é de Cristo. Vamos adiante. Precisamos perceber os benefícios de se proclamar isso. A igreja precisa de liderança que saiba o rumo, que diga: olha, nós somos assim, cremos nisso, vivemos isso e vamos agir assim, porque temos um Senhor que nos orienta, e Ele é o Senhor da palavra, é Cristo Jesus. Porque, como disse o Tommy aqui ontem, as leis do mundo um dia dizem uma coisa, outro dia outra. E o mundo fica perdido. Se uma igreja ficar balançando entre uma verdade e outra para responder à perspectiva do mundo, ela se perde. A igreja precisa solidificar a sua posição doutrinária. Ela pode ter formas diferentes de abordar dentro de culturas diferentes e de levar o evangelho dentro de perspectivas diferentes, mas o conteúdo da mensagem é um só. Nós estamos aqui para proclamar a Jesus Cristo. E isso glorifica a Deus, vai passando, solidifica a igreja, traz paz e alegria aos relacionamentos, conduz a igreja para fazer a sua missão. E nós olhamos para esse Cristo, que é o Cristo que nos dá essa missão, e dizemos assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquela foto, quer ver? Passa a foto. Aqui, todos ensinam e ninguém aprende. Não, essa não é a minha verdade.
Aqui, Senhor, todos aprendem e todos também compartilham o que aprenderam para a glória de Deus. Últimos 2 versículos. Vamos ler juntos? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vai adiante. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente teu ministério. Está aí, a instrução é simples, é clara, a direção do ministério está aí. E o último versículo que eu queria que você gravasse vem agora. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E para facilitar para o Ed, que está nos ouvindo ali, o Ed, para evitar citar esse nome desse time, é só falar que essa carta é depois de Romanos. Vamos abrir na carta depois de Romanos. Aí se for a segunda carta, antes de Gálatas. Então essa carta depois de Romanos, no capítulo 2, versículo 2. Ela diz, porque eu decidi nada saber, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. O que eu quero é que no final de tudo, Deus nos considere ministros fiéis, que pregaram os mistérios do Evangelho de Deus para a glória de Deus. Se a sua igreja for conhecida assim, você vai ter a melhor modelo de igreja a ser seguido. Igreja onde Jesus Cristo é glorificado, onde a mensagem de Jesus não é negociada, onde o senhorio de Jesus é proclamado e aonde nós somos apenas servos e Ele é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar? Deus, somos aqui servos e servas do Senhor. Nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Precisamos da orientação do Senhor, da direção do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a proclamar a Tua mensagem, mostrando Cristo vivo como Senhor e Salvador da vida daqueles que tanto necessitam. Ó Senhor, não permita que a nossa pregação apresente outro Senhor. Não permita, Senhor, que a nossa pregação negocie o valor fundamental da fé cristã, que é apresentar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Volta, Senhor, os nossos pés e a nossa proclamação para o Evangelho integral, que é Cristo Jesus, o Deus vivo encarnado entre nós. Obrigado, Senhor, por esse imenso privilégio de sentirmos o Senhor dirigindo a nossa vida, conduzindo a nossa história para onde o Senhor deseja. Glorificado seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe.